eu não acredito, estou correndo disso, e conheço bem o pastor Eibe, todo o seu ministério, e sei que ele pensa exatamente como eu. Eu não acredito em manipulação, eu estou correndo de manipulação, constrangimento humano, até porque Deus me levantou há mais de 25 anos para tratar do assunto mais talvez desafiador de se tratar numa igreja, que é o assunto de finanças. Então eu já estive em muitos lugares, e tem lugares que eu vou, e eu chego lá, a impressão que eu tenho que está todo mundo com uma metralhadora virada para mim, esperando o que eu vou fazer, né? Se eu vou arrancar o dinheiro dele, né? Então eu já sei que eu trabalho com um assunto que a Bíblia já declara que é um assunto desafiador, que é o assunto de finanças. Eu não acredito em manipulação, fique livre, fique tranquilo. Eu acredito em ensino que traz revelação, inspiração, e a gente se lança nele. Então o que eu vim aqui hoje e amanhã ensinar, mostrar princípios. Esses princípios se revelam a você à luz da Bíblia, trazem inspiração, e aí você se lança com generosidade e prática nesses princípios. Também não acredito em vender fantasia na área financeira. Prosperidade é resultado de trabalho, de muito trabalho, resultado de muita prática, de um bom gerenciamento e também de fidelidade e honra a Deus. E é em cima dessa crença que eu ensino há muitos anos essa área de finanças. Então nós vamos trabalhar hoje o meu seminário de nível 1, ok? Pode passar. Nós vamos começar entendendo isso aqui, ó. O que é prosperidade? Eu fui criado dentro de uma igreja evangélica, e mesmo sendo filho de missionários, eu sempre ouvia falar de prosperidade, mas a minha realidade de prosperidade era algo muito distante, porque meus pais, animados com a vida, tiveram 6 filhos, eu e 5 irmãs, e a gente era muito pobre, muitos limites financeiros. Meu pai, quando eu tinha 11 meses de idade, ele resolveu ser missionário, e naquela época, né, eu fiz 59 anos agora, dia 5 de junho, então 50 anos atrás, meu pai resolveu ser missionário, e naquela época ser missionário era quase que um sinônimo de passar necessidade, era muito desafio. E meu pai, 6 filhos, e eu fui crescendo dentro da igreja, e comecei ali na minha adolescência ouvindo algumas músicas falando de prosperidade. Era um assunto muito distante de ser ensinado dentro das igrejas evangélicas, e quando começou a ser ensinado, eu já tinha um modelo mental, eu já tinha uma crença do que era ser próspero, de quem era próspero na cabeça, que eu vou partilhar com vocês aqui. Então eu me sentia muito distante disso aqui, de prosperidade. Entre eu e a prosperidade havia um abismo tão grande, principalmente pela crença que eu tinha do que era prosperidade. Então a primeira coisa que Deus, com o interesse de me usar e me levantar como alguém que ia ensinar isso, há 24 para 25 anos eu tenho feito isso, ensinado pessoas nessa área de finanças, eu fui ministrado por Deus para entender o que significava prosperidade. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão de um ajuste do que eu penso que é prosperidade. Primeira definição que eu quero te dar de prosperidade é: prosperar é crescer naquilo que se tem e naquilo que se é. Quando a gente pensa em prosperidade, automaticamente o nosso inconsciente, nosso subconsciente já está dizendo dinheiro. Se eu falasse para você, fulano é próspero, você pensa, fulano tem dinheiro, mas prosperidade vai muito além disso. Prosperidade está mais ligado a crescer do que ter somente. Eu estou crescendo no que tenho, não é o que eu tenho como pacote final lá. Normalmente quando a gente pensa assim, tal pessoa é próspera, você pensa, ele tem muito dinheiro, ele é um empresário, um profissional liberal bem-sucedido, mora num apartamento de 1 por andar aqui em São Paulo, num condomínio fechado. Essa é a figura do próspero. Dificilmente você vai olhar para alguém, você está num semáforo aqui em São Paulo, e você vê parado na sua frente alguém com uma bicicleta, ou alguém com uma moto simples, e você olha e fala, poxa, olha, aquela pessoa é próspera. Não,
Você vai pensar que uma pessoa é próspera se você vê lá uma BMW 0 quilômetro, uma caminhonete cara na frente, aí você fala, esse é próspero. Você dificilmente vai passar num bairro simples, vai olhar uma pequena casa de meio terreno, bem simplesinho, e vai falar, olha, aqui mora uma família de próspero. Não, você vai passar em frente a um condomínio fechado, um prédio muito maravilhoso aqui em São Paulo, falar, aqui mora prósperos, porque a gente já tem essa ideia formatada na cabeça, é a crença que nós temos, é o modelo mental que foi formado, que o próspero, ele vive nesse pacote. Mas aí Deus começou, a primeira coisa que Deus começou a falar no meu coração, quando eu era bem jovenzinho, não, ser próspero não é alguém que já chegou nesse pacote de riqueza. Ser próspero é alguém que está crescendo naquilo que tem, independente do que se tem. Vamos imaginar que você vem de uma família muito simples, como eu. Por exemplo, o primeiro produto, nós fizemos um podcast, eu cheguei mais cedo aqui, fizemos uma gravação com o pessoal de vocês aqui, e eu estava dando testemunho, ele perguntou para mim, a pessoa que me entrevistou perguntou para mim, como começou minha vida na área de finanças. Com 9, 10 anos de idade, eu comecei vendendo estrume de vaca. Era um garoto, morava aqui em Osasco. Era uma rua de terra, esgoto a céu aberto. Nós éramos muito pobres. E eu comecei vendendo estrume de vaca, com 10 anos de idade. Depois comecei vendendo verdura num balaio amarrado atrás da minha bicicleta. Aí depois comecei a vender a bicicleta, que eu pensei, se verdura dá dinheiro, a bicicleta vai dar mais dinheiro. E aí fui negociando, até começar a vender, negociar moto, negociar carro. Quando eu tive a minha primeira casa, eu já pus ela à venda, e aí faz a casa, vende a casa, até chegar aonde eu cheguei hoje. Mas eu não sou próspero hoje, porque já cheguei no momento da minha vida que eu me tornei um empresário, ou que eu fui morar numa casa muito boa. Eu já era próspero lá atrás, quando eu comecei a crescer naquilo que eu tinha. Então vamos imaginar que você está começando sua vida agora, e você não tinha um carro, e recentemente você conseguiu comprar o seu primeiro carro, simples, um carro popular, você já é próspero. Talvez você começou a vida, você não tinha uma bicicleta para ir trabalhar, você conseguiu comprar a bicicleta, então você já é próspero, porque há um tempo atrás, há uns dias atrás, você não tinha uma bicicleta, agora você já tem uma bicicleta, e você comprou a sua primeira moto. Aos olhos de todo mundo, você ainda está na classificação de uma pessoa pobre, financeiramente falando, mas você é um próspero, porque você está crescendo naquilo que tem, e também naquilo que é. Então isso aqui, para mim, foi algo transformador para a minha vida, entender que o próspero não é alguém que já chegou a um pacote que todo mundo classifica como próspero, e nem ter que chegar lá te define como próspero. O que te define como próspero é você estar crescendo independente do que você tem. Pode ser que você chegue à sua média idade, à sua terceira idade, e você vai conquistar uma casa, um bom carro, nada muito além disso. Na classificação social você não é rico, mas você prosperou na vida, porque você começou e não tinha nada. Quantos estão entendendo, digo amém. Quem está descobrindo que você é um próspero? Levante as duas mãos aí. Quem tem crescido naquilo que tem? Ok. Então a gente começa a descobrir que nós somos prósperos. Eu tinha uma ideia de que ser próspero era o pacote final, de morar numa casona, ser dono de uma empresa. Depois eu fui entender, e foi a primeira coisa que Deus falou no meu coração, eu fui entender que ser próspero é alguém que está crescendo naquilo que tem e naquilo que se é. Crescer como pessoa, crescer como profissional, crescer em todas as áreas da minha vida. Pode passar. Nós vamos ampliar um pouquinho agora aqui. A prosperidade, ela também não se define só a finanças. Eu penso o seguinte, eu penso que tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que elas só têm dinheiro. Pense em alguém que você conhece que tem muito dinheiro, financeiramente falando. Ela é próspera, mas na verdade ela não é próspera, porque ela só tem dinheiro. A prosperidade, ela atinge pelo menos 7 áreas, ok? Da nossa vida. Pode passar. São essas 7 áreas que classificam se somos prósperos ou não. Primeiro, a prosperidade, ela começa a partir de uma vida espiritual resolvida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava num almoço com o Luciano Subirá, lá em Curitiba, e antes do almoço ele tinha sentado com um discípulo dele,
E o discípulo dele estava elogiando o patrão da empresa que ele trabalhava, o patrão dele, e elogiando muito, 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 muito. E aí o Luciano, conversando com esse discípulo, o discípulo: mas meu patrão é muito gente boa, meu patrão é muito bondoso, meu patrão é honesto, meu patrão é um cara inteligente, meu patrão. E foi falando, aí o Luciano me contando a história no almoço, que diz que, aí o rapaz disse assim: olha, só falta ele se converter. Aí o Luciano falou: então falta tudo. Então tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda não encontrou Jesus como Senhor e Salvador. Então a verdadeira prosperidade, ela começa a partir de você estar resolvido espiritualmente. A prosperidade de Deus, à luz da palavra, é aquela que você teve um encontro com Deus. A prosperidade, ela toca na sua vida espiritual, ela traz um equilíbrio para a sua vida emocional. Quantas pessoas, né? Eu sou psicanalista há muitos anos, lido com pessoas há muitos anos, sou analista comportamental, e eu observo há anos, lidando com pessoas, que as pessoas que mais têm dinheiro são as pessoas com mais problemas emocionais. Eu não sei se essa é a sua experiência, mas na minha experiência de anos, as pessoas com mais problemas emocionais são pessoas, eu já tenho conhecido pessoas pobres, super resolvidas, e pessoas com muito dinheiro, cheias de problemas emocionais. Então a prosperidade, ela também é ter um nível equilibrado de saúde na área emocional, também na área física. Você está cuidando da área física, por que adianta você ter tanto dinheiro e estar vivendo uma vida na área física toda cheia de enfermidades? Eu não estou dizendo que a gente não pode ficar doente, não estou dizendo que a gente não pode passar por situações de enfermidade, mas a importância da gente estar cuidando da nossa vida e do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Familiar. Eu acredito que tem pessoas que têm ganhado muito dinheiro, mas familiarmente são pessoas destruídas. Para mim não existe sucesso na vida de um homem. Dá um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Para mim tem pessoas que elas prosperam muito financeiramente, mas familiarmente elas se destroem. Então eu acredito que não existe sucesso na vida de um homem e de uma mulher que justifique o fracasso do seu casamento, da sua família. Eu não sou perfeito, sou um homem imperfeito, não acredito em famílias perfeitas, não existe marido perfeito, esposa perfeita, pai perfeito, mãe perfeita, filhos perfeitos, mas eu acredito que existe uma família de pessoas imperfeitas que estão em Deus e buscando Deus. Posso ouvir amém? Amém. Então eu posso dar um testemunho para vocês. Eu estou casado há 34 para 35 anos, com a mesma mulher. Pode ser mais forte? Tive 3 filhas, seres humanos como todas as demais, não são porque é filha de pastores que tem que ser beatificadas, mas as 3 filhas se casaram. Estou com 2 dos meus genros aqui, minhas filhas, meus genros, e tive 3 filhas e 3 netas, e todos estão em Deus, firmados em Deus, servindo a Deus no ministério. Quem pode aplaudir a Deus por isso? E isso é uma das maiores provas de que existe uma bênção. Levante as 2 mãos aos céus e diga assim: ser próspero é ter também uma família em Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Então, prosperidade vai além de finanças. Prosperidade é ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde familiar, saúde profissional. E aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz o que você ama? Imagine uma pessoa que começou a vida nos seus 18 anos, vamos pensar assim, e ela viveu 18, 20 anos, ela chegou aos seus 60 anos, ela trabalhou 40 anos, aí ela faz uma descoberta: eu fiquei 40 anos trabalhando numa profissão que eu não amo, que eu não gosto, que não é aquilo que eu tenho paixão para fazer. Você pode ter até ganhado dinheiro, mas você está fazendo aquilo que você não ama. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não está alocado, se você não está fazendo aquilo que é a tua grande paixão, você pode estar até ganhando dinheiro, mas você está vivendo infeliz.
Não faça para ser feliz, seja feliz fazendo. Eu decidi, muito lá atrás da minha vida, estar profissionalmente voltado para aquilo que é a minha grande paixão. Eu tenho hoje 3 empresas ativas. Uma delas é uma construtora, porque eu amo construção civil. É uma das grandes paixões que eu tenho. Eu tenho uma empresa que é a área de ensino, de consultoria, porque eu amo. Por exemplo, estar com vocês aqui agora, ensinando, ministrando, é a minha grande paixão. Eu faço aquilo que amo. Então, ouça o que eu vou te dizer. O verdadeiro próspero é aquele que está fazendo aquilo que de verdade ele ama. E se você está fazendo algo que não é sua grande paixão, eu vou te dar um conselho. Não seja precipitado, não saia daqui pedindo as contas amanhã do trabalho, parando o que você está fazendo, eu não vou pagar o seu salário, mas também não passe o resto da vida continuando fazendo o que você está fazendo. Faça uma migração com inteligência, né? Vai se desvinculando daquilo e vai entrando naquilo que é a sua grande paixão. Pode até ser que você não terá os mesmos resultados financeiros que você está tendo fazendo o que não ama, mas você está sendo infeliz, então isso não está te fazendo ser próspero. Eu queria dar um conselho aos pais que estão aqui, que é algo que tem falado muito comigo nos últimos tempos. Não pressione o seu filho para fazer uma faculdade se ele não tem certeza do que ele vai fazer quando ele terminar o ensino médio. Nós estamos muitas vezes plantando rosas nos asfaltos. A pessoa vai lá e faz, por exemplo, você quer ver um negócio? Não sei o que fazer, vai fazer administração. Pode observar que 80% de quem está fazendo administração porque não sabe o que quer fazer da vida. Eu vou te dar um conselho. Deixa seu filho trabalhar em qualquer outra coisa, mas não faça uma faculdade enquanto ele não ter certeza do que ele vai fazer. Aí você vai ver lá, a pessoa faz administração, descobre que não era administração, fica 5 anos fazendo biologia, descobre que não era biologia. Aí vai fazer veterinária, descobre que não era veterinária. Aí vai fazer matemática, descobre, mas não é matemática, porque ainda não entendeu aquilo que é seu foco. Me siga no Instagram, Arão Henrique Xavier. Se você entrar lá na biolink do meu Instagram, você vai ver que eu tenho, um dos produtos que eu vendo lá, é uma análise de perfil comportamental. Eu tenho uma plataforma, um software, uma plataforma, que você, acho que custa 200 e poucos reais, você vai fazer aquela análise, vou te enviar um link, você vai fazer, 48 horas chega de volta para você, vai um laudo com 24 páginas para você, vai falar qual é a melhor profissão para você, qual é o melhor lugar para você se encaixar profissionalmente. Por exemplo, tem gente que tem um perfil comportamental para trabalhar na área de exatas, e ele está tentando na área de humanas, vai ser infeliz. Pega uma pessoa que tem um perfil para trabalhar em humanas, trabalhando na área de exatas, ele vai ficar maluco, ele vai ficar louco. Então tem pessoas fazendo aquilo que não ama, que não é sua praia, não é seu perfil. Então é importante você estar profissionalmente alocado para aquilo que seja a sua grande paixão. Vá para aquilo que é a sua paixão. O próspero de verdade, ele faz aquilo que é a sua grande paixão, ok? Prosperidade social. Então a prosperidade envolve espiritual, emocional, físico, familiar, profissional e social. E aqui, eu quero, quando eu voltar aqui outra vez, nós vamos ter talvez uma palestra aqui de 2 horas só falando sobre isso. Mas ouça o que eu vou te dizer agora. Deus usa pessoas. Aonde está a riqueza do planeta? Está em pessoas. Quanto mais rico em relacionamentos você é, mais chance de enriquecimento você tem. Quanto mais ruim de relacionamento você é, mais chance de empobrecimento você tem. Desenvolva relacionamentos. Tem pessoas que são tão ruins de relacionamentos que eles chegam a beirar antissociais. A sua medida de potencial de crescimento financeiro está completamente ligada à sua capacidade de relacionamento. Entenda que a riqueza do planeta está em pessoas. Quanto mais rico em relacionamento você for, mais chance de enriquecimento você tem. Quanto mais ruim de relacionamento você é, mais chance de empobrecimento você tem.
Eu estava a semana passada conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu acho que a maior riqueza e o maior patrimônio que o senhor tem são os seus relacionamentos. Eu vou dizer para você que um dos maiores patrimônios que eu tenho são relacionamentos, porque os relacionamentos são pontes para a sua vida. Então desenvolva relacionamentos, e de forma inteligente. Você sempre vai ter pessoas abaixo de você, sem tons pejorativos, pessoas que estão abaixo de você, que trabalham, ou que são seus subordinados. Você vai ter pessoas que estão no mesmo nível, e você vai ter pessoas que estão acima de você. E você vai ser inteligente para ter um bom relacionamento com as pessoas que estão abaixo de você, no mesmo nível que você e acima de você. Por que nos 3 dimensões? Primeiro, porque pode ser que Deus use uma empregada de Naamã para curar você. Naamã foi liberto não por alguém que era superior. O rei não podia curá-lo e não tinha condições. Ele foi usado, quem Deus usou foi a empregada. Trate bem as pessoas. Por exemplo, eu tenho 2 funcionários que trabalham integrais na minha casa. Um cuida da parte externa, um cuida da parte interna. Esses dias a empregada que trabalha para nós, a nossa cozinheira, ela me procurou e falou: senhor Arão, o senhor está pensando em me mandar embora? Eu falei: não, por quê? Ele falou: não, só para saber, porque eu amo tanto trabalhar aqui. Eu sinto mais paz aqui do que na minha casa. E eu nunca tive um patrão que me trata tão bem como o senhor. Ela fala assim, ela falou para mim: todo dia que eu vou dormir, eu peço a Deus para abençoar a sua vida. Se você é uma pessoa ruim de relacionamento com as pessoas que estão abaixo, a prosperidade é travada na sua vida. Se dê bem com as pessoas que estão no mesmo nível que você, porque as pessoas que estão no mesmo nível que você também estão olhando para crescer, estão olhando para o mesmo alvo que você está olhando. Mas se você se dá bem com elas, e elas vê que você foi e elas ainda não foram, elas vão ficar felizes com você, porque você se dá bem com elas. E nunca tenha problema com quem está acima de você. Veja, se eu desejo ser pastor, como é que você vai ter problema com o pastor Eibe? Olha para quem está do seu lado e diga assim: quem te promove é seu superior. Quem pode aplaudir a Deus por isso? Então, quanto mais rico em relacionamento nós somos, mais chance de enriquecimento nós temos, ok? E por último nós temos, qual é o tema aqui? Qual é o tema? Então nós temos, prosperidade envolve 7 áreas: espiritual, emocional, física, familiar, profissional, social e financeira, ok? Nunca mais olhe para a palavra, olha essas palavras: pobreza. Pobreza envolve essas 7 áreas. Riqueza envolve essas 7 áreas. Prosperidade envolve essas 7 áreas. Nunca pense só na área financeira, sempre traga esse olhar. Eu estou há anos, mais de 20 e poucos anos na minha igreja, falando, ensinando esses princípios. Agora, depois de muitos anos, nos últimos anos eu percebo que quando eu falo a palavra prosperidade, eles não pensam mais só em dinheiro, eles já pensam nas 7 áreas. Comece a mudar a sua forma de pensar sobre prosperidade, riqueza, pobreza. Sempre envolva essas 7 áreas. Pode passar. Lembre-se sempre disso: dinheiro não é maldição, dinheiro é bênção. Ouça o que eu vou te dizer: nós nunca atraímos aquilo pelo qual nós temos preconceito. Você só vai atrair dinheiro, finanças, as finanças, a prosperidade só vai vir à sua direção se você entender que ela é uma bênção, não é uma maldição nem problema. Dinheiro não é problema. O problema não está no dinheiro. O problema está no coração de uma pessoa que não tem um coração segundo o coração de Deus. Dinheiro nunca foi problema para Deus. Dinheiro nunca foi problema para Jesus. Por exemplo, não confunda alguém desprovido de alguém desprendido. Jesus nunca foi desprovido de recursos financeiros. Jesus era desprendido, não desprovido. Jesus nunca teve problema com finanças.
Eu particularmente acredito que quando Jesus recém-nascido, que lhe entregaram 3 tipos de presente, o primeiro presente que entregaram a Jesus foi ouro. E eu acredito particularmente, você não precisa pensar igual eu, aos meus estudos eu cheguei a uma conclusão, que o dinheiro que sustentou a vida da família de José e Maria durante anos, foi o ouro que ele recebeu quando ele acabou de nascer. Dinheiro nunca foi problema para Jesus. Jesus era alguém que nunca teve problema com dinheiro. Jesus se vestia bem, acredite nisso. Ele está no pátio para ser levado ao caminho da cruz. A Bíblia diz que 2 soldados romanos começaram a brigar por conta da túnica dele. Se a túnica fosse barata, feia, ninguém estava brigando por ela. Ele vestia muito bem. Jesus foi uma pessoa sempre resolvida financeiramente. Então entenda que dinheiro é uma bênção. Nunca foi e não é maldição. O problema não está no dinheiro. Quando a Bíblia fala sobre mamon, deixa eu te dar uma explicação rápida sobre mamon. As pessoas não entendem o que significa mamon, ou servir a Deus ou a mamon. O conceito da palavra mamon vem da base do animismo. Você sabe o que é o animismo? É transformar algo que não tem vida como se tivesse vida. Por exemplo, toda a idolatria vem da base do animismo. Pega-se uma imagem e transforma essa imagem como um ser que tem vida, ok? Quando Deus está dizendo servir a Deus ou a mamon, o problema não é as riquezas em si, é colocar a confiança naquela riqueza e transformar ela como se ela tivesse vida, e ela passa a ser senhor da sua vida. O problema não é ter dinheiro, é transformar o dinheiro como dono de você, porque a grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: quem manda em quem? Você manda nos recursos financeiros ou eles mandam em você? Sabe por que você tem dificuldade de dar os dízimos? Sabe por que talvez você tenha dificuldade de ofertar? Porque o dinheiro ainda manda em você, não é você que governa ele, é ele que governa você. Aqui está a base de mamon. Pode passar. Isso aqui é muito interessante. São 3 coisas distintas que caminham e fazem o caminho da prosperidade. Elas caminham juntas, mas são distintas. Primeiro, eu preciso entender o que é saúde financeira. Segundo, o que é prosperidade. E terceiro, enriquecimento. Basicamente, saúde financeira vem disso aqui, ó. Uma receita de saída menor do que a receita de entrada. Para eu ter saúde financeira, basicamente, o princípio de tudo é gastar menos do que eu ganho. Nem sempre está ligada em quanto você ganha, mas em quanto você gasta, de quanto você ganha. Eu conheço pessoas que têm um ganho grande e vivem uma vida, um inferno financeiramente, porque gastam mais do que ganha, mesmo sendo bastante. Mas eu conheço pessoas que têm um ganho limitado, mas o gasto é menor e eles passam a ter saúde financeira. Então, primeiro eu desenvolvo saúde financeira, ajustando as minhas saídas para serem menor do que a minha entrada. À medida que eu tenho uma saída menor do que a entrada, vai haver uma sobra, guarde essa palavra, vai haver uma sobra, e o segredo está em ter sobra. Eu ganho 5 mil, eu gastei 3 mil, 3.500, eu tenho uma sobra, então essa sobra, ao passar do tempo, eu vou começar a prosperar, porque eu vou crescer guardando esse dinheiro. Eu posso até a longo prazo enriquecer, mas eu também posso ganhar 100 mil por mês, gastar 120 e não ter saúde financeira, ganhando mais, tendo acesso a mais coisas, mas não tendo saúde financeira, porque eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então, saúde financeira eu chego a um ponto da minha vida que eu passo a gastar menos do que eu ganho. Quando eu gasto menos do que eu ganho, eu começo a entrar no processo de prosperidade, porque eu estou guardando, tendo uma sobra. A médio e longo prazo eu posso até enriquecer. Esse médio e longo prazo eu vou dizer para você que é entre 7 a 10 anos. Eu entendo o seguinte: de 1 a 2 anos é curto prazo, de 2 anos até 4 anos, 5 anos é médio prazo, 6, 7 anos para cima eu considero longo prazo. E vou te dar uma orientação e uma reflexão.
não tenha expectativa de enriquecer de forma realmente consolidada antes de um prazo de 7 a 10 anos, num plano e num projeto bem feito de planejamento financeiro. Toda apresentação de uma forma de enriquecimento de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele é ilusão, na minha opinião. Estude as pessoas, estude os ricos, estude as pessoas que têm enriquecido, elas têm um tempo, no mínimo, de 7 a 10 anos, no mínimo, para fazer uma consolidação do enriquecimento. Então, tudo que te apresentam de uma forma muito fácil e veloz, provavelmente quem está enriquecendo é só quem está te vendendo essa ideia, e você não vai enriquecer. Então, pense sobre isso. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui nós temos uma balança, ok? E nessa balança nós temos 2 fundamentos: boa administração e fidelidade e honra a Deus. A nossa vida é resultado do equilíbrio entre essas 2 coisas. Preste atenção nisso, ó. É muito comum você ver pessoas cristãs dizerem o seguinte: pastor, mas eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu sou um dizimista fiel, eu oferto, mas a minha vida financeira está uma bagunça, eu vivo na escassez, eu vivo com dificuldade. Mas eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Preste atenção, olha o que a Bíblia diz: se me fores fiéis nos dízimos e ofertas, isso é a Bíblia, eu abrirei as janelas dos céus e te abençoarei sem medida. Só que tem um detalhe: não tem bênçãos que desça do céu, resultado da tua fidelidade, porque quando você é fiel a Deus, honra o reino de Deus, você oferta, você dizima, os céus se abrem, Deus vai te abençoar. Mas não tem bênção que desça do céu, que consiga resolver uma vida má administrada. Por outro lado, você pode ser o melhor administrador que nós temos aqui. Você tem uma bagagem na área de administração incrível, mas você não tem sido fiel a Deus. Você vive solo, você não tem Deus como seu companheiro, a bênção de Deus não está sobre você, porque você faz um caminho solo, e você vai ter provavelmente dificuldades financeiras. Então a grande sacada da vida, para ter uma vida financeira muito abençoada, é: quando eu entendo a necessidade, eu me lanço a ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, mas eu também faço uma boa administração daquilo que eu ganho. Quando a gente encontra uma pessoa que honra a Deus, entendeu o princípio de dizimar, de ofertar, mas também faz um bom gerenciamento, a junção dessas 2 coisas, a médio e longo prazo, te levarão a uma vida abençoada financeiramente. Quem pode aplaudir a Deus porque entendeu isso? Nós vamos gastar um pouco de tempo agora, um pouco mais de tempo agora, trabalhando esse lado da balança, que é a boa administração. Tire fotos. Você só não pode usar esse material para usar lá fora depois, porque ele me pertence, tá? Mas você pode tirar para você, ok? Então vamos lá. Boa administração, nós vamos ver 12 princípios, fundamentos para uma vida financeira na área de gerenciamento financeiro bem administrada. Pode passar. Primeiro princípio para uma vida financeira abençoada: aprenda a administrar. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou te falar. Isso é tão simples, tão simples, tão simples, mas é pouco praticado. Você nunca será bom em algo que você não investiu conhecimento. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar, eu queria comprar um spa para pôr na minha casa. Então eu entrei na internet, pesquisei quais lojas vendiam spa na cidade que eu morava, em Ribeirão Preto. E aí eu vi 3 lojas que vendiam spa. Fui na primeira loja, o vendedor, ele não entendia nada do spa, ele vendia um negócio que ele não conhecia o negócio. Eu fui para uma outra loja, cheguei lá e descobri que aquele outra loja, a pessoa não entendia nada. Aí fui numa outra, eu entendia muito pouco. Eu voltei para casa e fui estudar sobre spa. Quando eu fui comprar, eu já estava sabendo mais do que os próprios vendedores. E aí eu fiquei pensando comigo: como uma pessoa pode vender aquilo que ele não conhece? Escute. No fundo, todo mundo quer se dar bem com finanças. No fundo, todo mundo quer prosperar e enriquecer. Sim ou não? Sim. Mas ninguém estuda finanças.
Quais foram os últimos livros que você leu sobre finanças? Quanto tempo você já investiu na sua vida estudando finanças? Quanto tempo você levou para ser o profissional que você é hoje? No mínimo, qualquer profissão que nós temos aqui de alguém que está muito bem na sua profissão, demandou no mínimo 4, 5 anos. Uma formação hoje, num curso superior, normalmente é de 3 a 5 anos. E nós queremos ser bom em algo que nós não investimos conhecimento. Quanto mais você estuda sobre finanças, melhor e mais capacitado você fica para lidar com o assunto finanças. Por exemplo, eu tenho 2 formações teológicas. O meu primeiro seminário de teologia, quando eu fiz, não havia uma matéria sobre administração financeira. Mas eu formei, fiz teologia para ser pastor. Mas como é que eu seria pastor de uma igreja se eu nunca aprendi a administrar? Eu tinha que administrar, porque eu seria o pastor da igreja. Tem gente que faz 12 anos de medicina, 15 anos, aí vai ser médico, mas nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Aí ganha até bem, mas a vida é um inferno financeiro, porque ele aprendeu a lidar com a profissão dele, como médico. É o melhor médico que tem na cidade, mas ele não sabe lidar com dinheiro, porque não aprendeu a lidar com dinheiro. Você é a cabeleireira, imagina que você é a cabeleireira, você está aqui, tem um salão de cabeleireira, você é top como cabeleireira. Não falta cliente, amanhã é sábado, amanhã é o dia que você começa cedo, só para 10 horas da noite, de tanta que as pessoas querem cortar o cabelo com você, mas você nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Então você tem muito cliente, você tem resultados, mas não sabe lidar com dinheiro, porque você ficou anos aprendendo a ser a melhor cabeleireira do bairro, ou da cidade, mas nunca aprendeu a lidar com dinheiro. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Então ouça o que eu vou te dizer, sai daqui hoje, se você quer se dar bem com finanças, sai daqui hoje lendo tudo que você pode ler sobre finanças, não só livros que te ensinam a área administrativa de finanças, mas vai ler livros que te ensinam princípios espirituais sobre finanças. Eu, ao longo desses últimos anos, eu escrevi 14 livros, trouxe 13 comigo. Pega esses livros, vai lê-los, vai comer esses livros, são revelações, uma revelação atrás da outra. Você tem noção de quanto tempo tem aqui da minha vida? Eu vou falar no finalzinho desses livros mais detalhadamente. Vai estudar sobre finanças, e não só os meus, vai ler livros sobre finanças, vai estudar sobre finanças, gasta um tempo estudando sobre finanças. Quanto melhor você fica, mais você vai prosperar. Pode passar. Segundo, pode passar? Ter planejamento. Eu tenho um dos meus livros aqui, que é esse livro aqui, 21 dias para mudar a sua vida financeira. Nesse livro eu falo de planejamento. São 7 dias fazendo o inventário do seu passado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós somos mais aonde não pensamos do que aonde pensamos. Mais de 80% das suas ações e reações vem de onde você não pensa, do seu inconsciente, mas está dentro de você, inclusive na área financeira. Por que eu me comporto financeiramente assim? Isso foi colocado, introduzido em você em algum momento da sua vida. Por exemplo, você sabia que tem a síndrome do filho do meio? O filho do meio tem um tipo de comportamento financeiro. O filho mais velho tem um outro tipo de comportamento financeiro. O filho mais caçula tem outro tipo de comportamento financeiro. Uma pessoa que na sua adolescência o pai estava no auge financeiro e quebrou, essa pessoa vai carregar marcas até ser liberta por anos da sua vida. A importância de se conhecer. Se você quer saber mais sobre você, estude sua família. Quanto mais você conhece sua família e a sua história de família, mais você vai descobrir sobre seus comportamentos financeiros. Nesse livro eu ajudo você a entender tudo isso e te dou também um planejamento para o futuro. Então, entenda algo, a sua vida financeira é resultado de planejamento. Por exemplo, a minha vida financeira por anos foi planejada. Eu fiz, por exemplo, um planejamento, fiz 59 anos agora, eu fiz um planejamento que com 50 anos eu não precisaria mais trabalhar, para me sustentar. Com 48 anos, eu já tinha chegado a essa independência. Mas eu fiz um planejamento. Você tem um planejamento da sua vida financeira a curto, médio e longo prazo? É importante você fazer.
Então a nossa vida é resultado de planejamento na área financeira. Não é só ir vivendo mês a mês, paga as contas e vai embora. Não, tem que ter planejamento. Pode passar, 3. Pode passar? Isso aqui é muito forte. Tenha um controle de entradas e saídas funcional. Vou fazer uma pergunta aqui. Não, eu vou pedir para levantar, mas deixa eu terminar tudo primeiro. Não levante antes de eu terminar. Nós estamos no mês de junho. Vamos pegar o mês de maio, mês passado. Quem aqui sabe exatamente quanto você gastou em tudo no mês de maio? Quanto você gastou com alimentação? Está tudo anotado. Tudo, ou numa planilha, ou num controle manual. Tudo que você gastou de combustível, de alimentação geral, não é o mercado só. Quanto você gastou na padaria, no açougue, na quitanda. Quanto você gastou? Todos os itens. Quem aqui, não levante como mentiroso. Quem aqui pode ficar de pé? Você tem um sistema, uma planilha, um controle manual, você tem exatamente tudo que você gastou no mês de maio. Fique de pé. Não levante enganando. Ok. Se vocês não levantassem, eu estava fuzilado, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pessoas. Pastor Eibe, quantas pessoas nós temos aqui hoje? Dá uma olhada aí, mais ou menos. 420 pessoas. Pode sentar. 420. Eu estou assim impressionado com o alto índice de pessoas dessa igreja praticando isso. Se nós temos 18, 420 pessoas, são quantas pessoas então? Em percentual? 3%? 3,5% mais ou menos. 3, 4%. 4%. Então presta atenção. Eu estive agora em Goiânia o fim de semana. Tinha 600 pessoas nessa palestra. Uma pessoa levantou. 2 pessoas levantaram no meio de 600. Essa é a média. 1% para baixo. Tem lugar que é 0,5%. Agora, ouça o que eu vou te dizer. É simples. Como você pode ter expectativa de uma boa saúde financeira e até de um enriquecimento, se você não tem um sistema hoje que tem controle de entradas e saídas dos seus ganhos? Você vai caminhar com problemas financeiros por tempos. Não existe não saber e não ter um controle de entradas e saídas. Eu tenho que ter um controle de entradas e saídas. Baixo uma planilha. Se você entrar lá no meu Instagram, na Biolink, você vai, acho que é 20 e poucos reais, você baixa uma planilha que vai te dar todo o caminho para você fazer o controle disso. Ou você pode baixar, tem aí planilhas. Pastor, eu não me dou muito bem com questões aí tecnológicas. Compra um caderno, faz o controle manualmente. Mas o que você precisa é ter controle de entradas e saídas. Vou te dar uma dica que para mim é a dica das dicas. Eu dou consultoria financeira, ok? Até hoje eu dou consultoria financeira. Hoje no online. E até pessoal. E também empresarial. Mas a primeira coisa que eu faço com uma pessoa, quando eu vou dar uma consultoria financeira, eu pergunto para ela: quanto você acha que você gasta por mês? Aí ela fala assim: eu gasto X. De cada 10 pessoas, nesses últimos 25 anos, ensinando finanças para as pessoas, de cada 10 que fala assim, eu gasto X, mas ela nunca fez o levantamento, 11, quando fazem um mês laboratório, que pega do dia 1º, por exemplo, pega de julho agora, começou julho, do dia 1º de julho ao último dia de julho, pega um caderno e anota tudo que você está gastando, tudo, desde R$5 aqui no café, pagou um cappuccino aqui no café da igreja, chega em casa, anotou, gastei X, anote tudo, e prepara um balão de oxigênio do lado, porque a hora que chegar no fim do mês, você vai se assustar, você pensa que gasta X, mas você gasta muito mais. Então é importante nós termos um controle de entradas e saídas. Pode passar. Pode passar. Vencer o grande inimigo, consumismo.
Uma das áreas que nós precisamos vencer na nossa vida para termos saúde financeira é vencer o consumismo. A grande maioria das pessoas são viciadas em gastar, são viciadas em compras desnecessárias. Então isso é algo que tem que ser assim, muito observado por cada um de nós, principalmente as mulheres. Tem muita dificuldade nessa área. As mulheres têm muito mais problemas que os homens. Tem os casos inversos, mas na maioria das vezes as mulheres têm mais problema com consumismo do que qualquer outra coisa. Eu tive que virar especialista, né? Porque eu tive 3 filhas, e então eram 8 pés para calçar. Você imagina cuidar. Eu tive 3 filhas e uma esposa, 4 mulheres, né? Todas as 4 têm o cabelo meio encaracolado, mas por um período elas quiseram lisa. Então você imagina quanto eu gastava com 4 mulheres, né? Progressiva, regressiva, depressivo. Pensa num negócio, né? Eu tive que virar especialista, porque era 4 mulheres. Você imagina você ir para o shopping com 4 mulheres. Eu me lembro que chegou um momento da minha vida que elas falaram assim: pai, vamos no shopping. Eu falava assim: fazer o quê? Não tem quem me tira de casa para ir para um shopping sem saber o que eu estou indo fazer. Eu vou te dar uma dica: quer vencer consumismo? Nunca mais vá para um lugar com possibilidade de compra sem saber o que está indo fazer. Quem pode dizer amém? Amém. E aí a gente vai conseguir começar a ter um controle sobre o consumismo. 5, pode passar aí. Viva no seu padrão, não tente viver no padrão dos outros. Eu vou dar um trabalho para o pessoal das câmeras aí agora, tá bom? Vou vir perto de vocês. Isso aqui é um dos grandes problemas que nós temos hoje na maioria das famílias. É vivermos fora do nosso padrão. Eu vou fazer algumas perguntas só para despertar esse entendimento um pouco maior para vocês, tá ok? Você vive dentro do seu padrão? Por exemplo, o carro que você está estacionado aqui, é o carro que de verdade você pode ter? Porque tem gente que tem um carro, porque tem gente que anda numa casa e mora num carro. Tem gente que, se o carro furar o pneu, ele não precisa de macaco. É um carnê tão grande que ele paga, ele calça com o carnê, troca o pneu e vai embora. É maravilhoso ter um carro bom, sim ou não? Sim. A pergunta é: eu posso? Seu filho fez aniversário de 1 ano. Pastor, o senhor tem trauma? O senhor tem problema contra a festa? Não. Só vou te fazer uma pergunta. Seu filho fez aniversário de 1 ano. Aí você vai lá e gasta 10, 15, 20 mil reais na festa de aniversário de 1 ano do seu filho. Aliás, só para você pensar, alguém pode ficar em pé que tem a lembrança da memória que você tem da festa de 1 ano do seu aniversário? Dá um testemunho, não lembro. Pastor, mas é pecado? Não, a grande pergunta é: eu posso? Vai casar. Eu fui num casamento recentemente que gastaram lá, um casamento de um pessoal lá de Ribeirão, amigo meu, gastaram 230 mil no casamento. Ele viajou para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele me ligou pedindo 25 mil reais emprestado para depositar na conta dele que estava estourada. Fiquei pensando, e foi morar de aluguel. É assustador. Vivendo num padrão completamente fora do padrão que ele pode viver. É maravilhoso pôr o filho numa escola particular, é maravilhoso. A grande pergunta é: eu posso? É maravilhoso morar numa casa boa? Mas eu posso? Então você observa que a maioria das pessoas estão vivendo num padrão que eles não podem, vestindo a roupa que eles não podem, indo para o lugar. É maravilhoso você sair daqui agora. A gente falou de um pagar janta para o outro, não é? É maravilhoso você ir agora para uma churrascaria, para um restaurante italiano, gastar lá 400, 500 reais. É maravilhoso. Não tem? Vai para casa, filho, come comida francesa, restou de ontem. Cada um vai viver o que pode. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quantas vezes nós estamos vivendo completamente fora do nosso padrão? Observe que a maioria das pessoas que estão com problema financeiro, elas estão vivendo fora do padrão. Pode passar. Desprenda-se das dívidas. Eu tenho um livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um dos meus livros chama-se Como Sair das Dívidas. Eu dou 13 passos práticos e pedagógicos para você sair das dívidas. Deixa eu dizer uma coisa. Levante as 2 mãos aos céus, mais alto que você pode. Segura lá em cima. Diga assim: Deus, mais forte, disse que eu emprestaria a muitos e não tomaria emprestado. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você.
A gente, quando pensa em dívida, a gente pensa num monte de coisa, e provavelmente tem gente endividada aqui. E provavelmente tem gente aqui endividada no pior sistema oficializado dessa nação de endividamento, que chama-se cheque especial. É o maior sistema de agiotagem oficializada dessa nação. Você está há anos no cheque especial. Sabe o que você vai fazer? Você vai tomar uma decisão hoje. Você não compra nada supérfluo mais enquanto não acabar com isso na sua vida. Até porque Deus nos deu uma promessa como filhos dele, que nós emprestaremos a muito e não tomaremos emprestado. E você está tomando emprestado no sistema, no banco hoje, que é o maior sistema de agiotagem da nossa nação. É assustador. Então decida sair das dívidas. A prosperidade, ela vai acontecer na sua vida quando você vencer essa situação. Pega esse livro meu, leia ele detalhadamente, anda nos passos que eu vou te mostrar naquele livro, e você vai ver que você vai conseguir fazer um caminho de sair dessas dívidas. Pode passar. Eu tenho um objetivo, que é o maior objetivo meu hoje à noite aqui. Eu vim para cá, eu estou fazendo todo um caminho com vocês, mas é no final que eu tenho a cereja do bolo para vocês. Posso ouvir amém? Amém. Tenha uma vida honesta. Eu vim aqui para falar que você precisa de uma vida financeira honesta. Tem muita gente enriquecendo e prosperando de forma desonesta. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Posso ouvir amém? Até porque vivemos num país de desonestidade, de corrupção. Então, prospere de forma honesta. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Por exemplo, me encanta, é a segunda vez que eu venho aqui, me encanta chegar ali embaixo e ver o cantinho da honestidade. É maravilhoso aquilo. E a gente precisa viver isso. O que é seu, o que não é seu, não é seu. E eu estou ensinando aqui princípios que falam de honestidade. Pode passar. 8. Aprenda a dizer não. Por favor, olhe para mim agora e dê o máximo da sua atenção. Não é uma palavra tão pequena, mas que pode te livrar de grandes problemas. Ouça o que eu vou te dizer agora. Eu não duvido que tem alguém aqui hoje, não se apresente, não vim te expor. Eu não duvido que tem alguém aqui hoje, que o seu nome está sujo no Serasa, porque você não disse não para quem você tinha que ter dito não. Antes de emprestar, antes de ser fiador de alguém, leia todos os versículos bíblicos sobre ser fiador. Ouça os conselhos que eu vou te dar agora. Quanto mais laços afetivos você tem com uma pessoa, mais preto no branco tem que ser a negociação. Nós temos a tendência diante de laços afetivos e parentescos, a gente não consegue dizer não. E é nesses lugares que a gente se enrosca. Eu não duvido que tem gente aqui que o seu nome está sujo hoje, você está passando uma situação muito difícil financeiramente, porque um parente, alguém muito próximo, porque são os próximos que na verdade nos machucam. Lembre-se, pedras atiradas de longe nunca te alcançarão, são os próximos. Aprenda a dizer não. Eu costumo ensinar o seguinte: é melhor envermelhar na hora do que amarelar depois. Diga não. Diga não aos seus filhos, se necessário. Diga não aos seus amigos. Mas se eu falar não para ele, porque ele me pediu algo, ele me pediu, me empresta. Você pode até ter um dinheiro reservado, mas esse dinheiro está reservado para um outro propósito. Então não tem problema de dizer, não vou emprestar. O dinheiro não é para emprestar. Então diga não. Agora, o senhor não acabou de dizer, pastor, o senhor está trabalhando com contrassenso, o senhor não acabou de dizer que Deus nos levantou para emprestar muitos e não tomar emprestado, mas com inteligência, com critério. Por exemplo, só empreste um dinheiro para alguém, é um conselho, que se ela não te devolver, você não vai ter que se indispor, fica de oferta e tudo bem. Se você souber que vai ter que se indispor, é melhor dizer não. Seja inteligente. Alguém me ouviu? Diga amém. Diga assim:
não. Acostume dizer essa palavra, porque ela é muito importante em alguns momentos da sua vida. Pode passar. 9. Busque conselho dos mentores. Antes de tomar decisões importantes na sua vida financeira, busque conselho, direção de pessoas. Olha o que a Bíblia diz, nós temos 2 aspectos disso aqui. A Bíblia diz assim: na multidão dos conselhos a sabedoria. Pode ser que a pessoa que vai te dar uma orientação, um conselho na área financeira, nem cristão seja, mas ele é um especialista nessa área. Mas a Bíblia também diz: consultai os vossos profetas e prosperareis. Os profetas, que representam os seus pastores, a gente não vai manipular a vida de ninguém. Mas a Bíblia diz que quando você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida, você não tem um discipulador, não tem um pastor que está cuidando de você, partilha com ele vai orar, vocês vão buscar Deus junto. A chance de errar, quando a gente busca conselho e busca uma cobertura espiritual, a chance de errar diminui muito. Não faça sozinho. Por exemplo, você é padeiro, ok? Você tem uma padaria, está muito bem, você manja de padaria, você entende tudo de padaria, e aí você vai comprar um imóvel, você não entende nada de imóvel. Busque uma pessoa confiável, que entende, pegue um corretor, alguém que entende de construção. Por exemplo, essa é uma das minhas praias. Eu chego no imóvel, eu sei se o imóvel é bom, se o imóvel não é bom, se é face sol, se é face sombra, o quanto custou aquela obra. Então não faça sem buscar um especialista. Isso é ser inteligente. Você está lidando com dinheiro. Posso ouvir amém? Amém. Pode passar. Mantenha-se simples e no nível de contentamento. Cara, isso aqui eu acho fantástico. Olhem para cá. Preste atenção no que eu vou te dizer. O dinheiro, ele tem um poder de potencializar algumas coisas boas e ruins que já estão dentro de nós. O orgulhoso, quanto mais dinheiro tem, mais orgulhoso ele fica. Porque o dinheiro potencializa muitas vezes o mal que está dentro de nós. Abra suas 2 mãos assim, que eu quero ter um momento agora de liberar uma unção sobre a sua vida. Abra as mãos e olhe para cá. Receba o que eu vou te dizer agora. Eu carrego mais do que eu ensino. Eu carrego uma unção há anos. Deus me levantou. Em 1994 eu estava numa missão na África e Deus me visitou. E Ele disse: quando você voltar ao Brasil, eu vou te enriquecer. Eu vou te levantar nessa área. Desde 1994 se consolidou algo que já existia em mim, mas Deus consolidou uma unção. Eu vim aqui mais do que ensinar algo. Eu vim liberar uma unção que Deus derramou sobre a minha vida. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Abra suas mãos assim e receba isso. Eu quero liberar uma palavra nesse momento, a partir dessa noite. Que algo novo comece na vida de vocês na área financeira. Aqueles que ainda não estão experimentando, você que está vivendo na escassez, eu declaro que a escassez está começando a ser exterminada hoje, e você vai começar a entrar num processo de abundância sobrenatural de Deus a partir de hoje. Quem recebe, diga glória a Deus. Se você já tem experimentado prosperidade, eu quero declarar que Deus vai te levar hoje para um nível maior ainda de prosperidade na sua vida. Você recebe isso? Mas eu queria dizer algo para você. Quanto mais você prosperar, mais simples você tem que se tornar. Quanto mais Deus te enriquecer, mais simples você continua. Agora, não confunda ser simples com ser simplista. Não confunda ser simples com baixa qualidade. Ser simples não é andar mal arrumado, andar num carro velho, tudo arrebentado. Ser simples fala de comportamento. Você pode parar o carro mais caro aqui, morar na casa mais cara de todos que estão aqui, ter o ganho maior de todos aqui, isso é simples. E alguém pode estar aqui desempregado e ninguém aguentar, talvez está desempregado de tão orgulhoso, prepotente e arrogante que é. Por isso que está nessa situação. Simplicidade não está no que você veste. Simplicidade está num comportamento seu. Ser simples é alguém que já chegou ao palácio
mas não perder o cheiro do curral. Ser simples é sair daqui e ir para o melhor restaurante, e amanhã de manhã comer pão e ovo e um cafezinho, feliz. Ser simples está ligado a comportamento. Ser simples é você ganhar 1 milhão por mês e entregar o dízimo de 100 mil reais aqui e continuar na célula, continuar olhando para o pastor e respeitando ele, continuar respeitando seu líder de célula. Não é porque você agora ganha 1 milhão porque você acha que você é dono. Não senta nessa cadeira que essa aqui é minha. Afinal de contas, se não fosse eu, nós não estávamos aqui. Em 1994, quando Deus liberou a Assunção na minha vida, Ele disse: quando você voltar ao Brasil, eu vou te enriquecer. Assim como os cabelos eram para Sansão compridos, o sinal da força, quando ele cortasse o cabelo e perderia a força, para você os cabelos será a simplicidade. Quando você a perder, eu tiro a Sansão de você. Não que eu seja, mas desde então, eu venho lutando todo dia contra a soberba, contra a arrogância e tentando manter a simplicidade. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. O dinheiro, ele tem um poder de manifestar em nós arrogância, soberba, orgulho, altivez. Pega todo dia a arrogância, a altivez, a soberba, joga num saquinho de lixo e dá para o lixeiro levar embora. E continue como Jesus, manso, ao contrário de Lúcifer, que se tornou violento. Seja simples e humilde, ao contrário de Lúcifer. Não perca a cobertura de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Seja simples. Próximo. Evite desperdício. Rapidamente esse. Evite desperdício. Às vezes você trabalha, vai lá, consegue comprar um jogo de sofá maravilhoso, destrói ele em 1 ano. Não ensina seus filhos a cuidar daquilo que você tem. Então às vezes nós gastamos tempo, demandamos tempo, energia para conseguir algo e tratamos aquilo com tanto... Esses dias eu cheguei na igreja, nós compramos um microfone da Sunrise, é Sunrise, né? Tipo uns 12 mil reais. Cheguei lá, o microfone estava no chão. Eu chamei, eu falei, vocês estão ficando loucos, cara? Vocês têm noção de quanto custa isso? Isso aqui pertence a Deus. Isso aqui é o dinheiro da igreja que comprou isso aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Prospere, mas saiba quanto custa cada coisa. Ensine seus filhos isso. Uma vez, a minha filha Monique, que o pastor Mateus é casado, Mateus, um dia, eu vi minha filha fechar a porta da geladeira, ela bateu como se fosse um caminhão Mercedes antigo, pá! Eu falei, filha, o que você está pensando da cabeça? Eu falei, vem aqui, você vai abrir essa porta e vai fechar 10 vezes. Até eu ver que você fechou direito. Ela veio, pai, para quê? Fecha a porta 10 vezes. Fechou a porta. Está muito ainda forte, mas leve. Eu comprei. O dia que você comprar a tua, você pode dar uma marretada nela, mas essa que eu paguei, você vai cuidar bem. Foi fechando. 10 vezes fechando lentamente. Você aprendeu agora? Isso aqui custou dinheiro. Seu pai vende livro até para padre, para conseguir comprar sua geladeira. Você está pensando que o dinheiro caiu do céu? Pensa num homem que trabalha. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. A gente tem que cuidar do que tem. E ensinar nossos filhos. Posso ouvir amém? Amém. 12. Agora você está pronto? Eu sinto no meu coração que hoje à noite Deus me trouxe aqui principalmente para esse momento agora. Posso ouvir amém? Amém? Se você falar um amém com mais vontade, eu vou ficar mais animado. Amém. Melhorando. Amém. Quantos aqui, se não quiser, aleluia, até os pequeninos, glória a Deus, se você não quiser, não tem problema, que migre tudo para mim, além do que já tenho, tudo que você não quiser. Quem aqui de verdade quer, está aberto e deseja
entrar num processo de enriquecimento exponencial na sua vida, levante as duas mãos o mais alto que você pode, segure lá em cima. Se levantar metade, vai ser só metade. Se não levantar, talvez fica pobre o resto da vida. Segura as duas mãos lá em cima e diga assim: eu quero. Diga como se estivesse convencendo Deus. 1, 2, 3. Prosperar, enriquecer nos próximos anos de forma sobrenatural. Eu terei muito para dar a Deus. Quem pode dar o melhor aplauso, assovios, brados de vitória, em nome de Jesus. Então deixa eu dar, é o que Deus essa semana vinha falando comigo. Você vai passar rapidamente o seminário nível 1 para eles, mas a cereja do bolo que eu tenho para eles é essa. Então agora eu vou entregar a cereja do bolo dessa minha vinda para esse culto aqui. Como eu disse, eu tenho 59 anos. Acabei de fazer. Com 9, 10 anos de idade, 50 anos atrás, 49 anos atrás, 50 anos atrás, começando a vida, um jovem, eu estava lendo a Bíblia, o livro de Gênesis, comecei a ler a Bíblia inteira. Quando chegou no capítulo 37, 38, 39, 40 ali, chega aquele momento em que o rei Faraó tem um sonho. Aliás, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele vê 7 vacas gordas pastando à beira do Nilo, saudáveis. No sonho ele olhava 7 vacas pastando à beira do Nilo, e vem 7 vacas magras, cada uma pega uma gorda, come e fica magra. Muito doido. Aí ele tem o segundo sonho, ele vê um pé de milho. Um pé de milho normal tem uma espiga de milho, raramente um pé de milho tem 2 espigas. Mas no sonho ele vê um pé de milho com 7 espigas de milhos boas. Aí brota da terra 7 espigas ruins, cada uma pega uma boa, come elas e continua ruins, secas. Aí o rei entra em crise. Ele entra em crise, chama seus conselheiros, seus sábios, conta os sonhos e ninguém consegue interpretar os sonhos. Ele fica muito bravo, ele quer interpretar o sonho, até que um dos homens que trabalhava para ele, que tinha sido revelado um sonho que ele tinha, e o parceiro dele também, diz: olha, existe um homem que se chama José, um jovem que se chama José, que está preso na nossa cadeia aqui, e ele tem o dom de interpretar sonhos. Se o senhor convidar ele, chamar ele para vir aqui, a probabilidade de ele interpretar esses sonhos para você é muito grande, rei. Então o rei manda chamar José, e José vai e se apresenta diante de Faraó. Faraó conta os 2 sonhos. Quando ele conta os 2 sonhos, Faraó olha para ele e diz: ô rei, de boa, super simples, o senhor não entendeu o que é? Mas está tão simples. Mas o que é o sonho? Ele diz: na verdade os 2 sonhos estão falando da mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam os próximos, preste atenção no que eu estou dizendo, representa os próximos 7 anos que vão vir daqui para frente. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas significa que os próximos 7 anos serão 7 anos de uma economia fantástica. Vai chover na hora certa. Olha, vai ser 7 anos de muita prosperidade sobre toda a terra. Será 7 anos de muita prosperidade. Mas ao término dos 7 anos, as 7 vacas magras e as 7 espigas secas, significa que ao término dos 7 anos vai vir 7 anos de muita crise sobre toda a terra. Não vai chover, vai ser um caos, a economia vai cair. Eu quero dar uma pausa aqui, eu quero te mostrar uma coisa que talvez você nunca pensou. Talvez. Agora em novembro, o planeta Terra
completou o número de 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. É muita gente. 8 bilhões de pessoas na Terra. Bom, se nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, a probabilidade de que agora que nós estamos, nesse momento que nós estamos reunidos aqui, há uma grande probabilidade de que milhões de pessoas espalhadas na Terra, agora, estão diante de uma tela de computador, principalmente nesses últimos anos de muito investimento online. O mundo financeiro veio para o online. Há milhões de pessoas agora de frente a uma tela tentando entender para onde vai a economia nos próximos dias. Eu estou falando dos próximos dias. Deus revela a José e dá ao rei do Egito, que era a terceira maior potência econômica do planeta naquela época, Deus revela o que aconteceria financeiramente para os próximos 14 anos. Cara, isso é louco. Se descortina o que vai acontecer nos próximos 14 anos com a economia do mundo. Isso é segredo de Estado, é a maior informação. Quando o rei ouve aquilo, ele diz: cara, foi descortinado o que vai ser o mapa financeiro dos próximos 14 anos. Aí o rei olha para José e diz: já que você teve a capacidade de saber o que vai acontecer nos próximos 14 anos, agora presta atenção, principalmente vocês jovens me escutem. O dom de interpretar sonhos de José está falando de uma habilidade espiritual que Deus deu a ele. Só que nós não rompemos na vida só com habilidades espirituais. Não ache que a sua vida será resultado só de habilidades espirituais. Aí o rei olha para ele e chama a existência habilidades administrativas. Ele diz: já que você interpretou os sonhos, você tem uma noção, ou você tem um plano econômico do que eu posso fazer nos próximos 14 anos? Aí José agora se manifesta como um Paulo Guedes da vida. Ele tem um plano econômico. Ele se posiciona agora como ministro da economia. Ele fala: eu tenho um plano econômico para os próximos 14 anos. Nós vamos fazer o seguinte: nos próximos 14 anos, nós vamos estabelecer um plano econômico. Os primeiros 7 anos, nós vamos guardar a quinta parte de tudo que se ganhar. O que significa a quinta parte de um todo? 20% de um todo. Então, nos próximos 7 anos, nós vamos capitalizar, palavra atualizada, nós vamos nos capitalizar, nós vamos nos armazenar com 20% de tudo que o Egito ganhar. Quietos, em silêncio, só nós temos a informação do que vai acontecer. Quando vencer 7 anos, que o mundo começar a entrar em colapso financeiro, nós vamos estar tão capitalizados, que nós vamos ter poder de compra, e nós vamos nos tornar a maior potência econômica. O rei tira um anel dele, do dedo de governo, e diz: você é o ministro da economia a partir de agora do Egito. Toca a economia do Egito. Então vamos lá, para a gente, para o final, eu tenho 11 minutos. Quarenta anos atrás, eu acabei de ler esse texto, eu pensei comigo: se isso aqui funcionou no Egito, funciona hoje. Naquela noite, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou começar a guardar 20% de tudo que cair na minha mão. Dobrei meus joelhos, pus as 2 mãos em cima da Bíblia, fiz uma oração e fiz uma aliança comigo e com Deus. A partir de hoje, eu vou guardar 20% de tudo que cair na minha mão. Na manhã seguinte, para que isso acontecesse, eu tinha que pôr em prática os 11 princípios que estão para trás. Gastar menos do que ganha, vencer consumismo, saber dizer não,
ter planejamento. Alguém está me entendendo? Diga amém. Todos os outros 11 tinham que funcionar para acontecer esse. Na manhã seguinte eu peguei um caderno, comecei a anotar, pastor Eibe, tudo que eu gastava e que eu ganhava. Aí fiz a grande descoberta, que o que eu tinha decidido era impossível praticar, porque eu já gastava tudo que eu ganhava. Só que a decisão foi muito forte. Tipo Daniel 1:8. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Olhe para mim, pastor, o senhor me dá 10 minutos a mais do que eu tenho? De boa? Pode ser, gente? Então olhe para mim. Não existe projetos difíceis, não existe coisas difíceis, existem pessoas sem decisão. Não existe coisas difíceis, existem pessoas sem propósito e sem decisão. Decida hoje, ao sair daqui, eu vou viver isso, custe o que custar. Eu decidi. Na manhã seguinte eu olhei para aquilo que eu tinha como lista de gastos, eu sabia o que eu ganhava, e a decisão tinha sido tão forte. Então eu vou te mostrar duas coisas que tem que acontecer para que você viva isso, porque você talvez esteja me olhando e pensa, eu ganho X, vou tirar os dízimos, as ofertas, lógico, nem pense em guardar, não dando a Deus o que é de Deus. Você separa o que é de Deus, do que ficou, você vai dividir, e tirar a quinta parte, que é 20%, dividir por 5, e vai viver com o resto. Naquela manhã seguinte eu vi que era impossível, eu tirava o que era de Deus, o que sobrava era o que eu gastava. Só que a decisão tinha sido tão forte, que eu comecei a riscar coisas para conseguir viver aquilo. Eu tinha um cachorro, pastor alemão, eu amava ele, era o meu cachorro, ele guardava a casa, mas ele me custava como se fosse hoje uns 500, 600 reais por mês. A única forma de guardar a quinta parte era exterminar ele. Naquela tarde eu dei ele de presente para um amigo. Fui eu latir no quintal de noite para economizar cachorro. Eu não podia ter cachorro, tinha que economizar o cachorro. Dei o cachorro. Eu já tinha um carro e uma moto. Eu vendi o carro e fiquei só com a moto. Eu fazia academia, saí da academia, fui dar volta no quarteirão para não gastar com a academia. E fui enxugando. Resumindo, baixei custos. Repita comigo. Para viver isso tem que baixar custos. Arranquei tudo que eu tinha que tirar da lista. Só faltava tirar oxigênio. Não tinha mais o que tirar. Consegui, em média, eu iria conseguir guardar 12%. Faltava 8%. Diga comigo assim, para praticar, para viver isso, tem que, fez tudo o que tinha, é fácil, já estou cantando a bola para vocês, é fácil? Não, porque pior que pobre é rico que fica pobre, pior que não ter, é ter e ter que tirar. Talvez alguns vão ter que tirar canal de assinatura, dói. Baixei tudo que eu podia baixar, ainda não dava. Bom, primeiro eu abaixo os gastos, amém? Segundo, aumento os ganhos. Naquela manhã eu descobri, eu vou ter que trabalhar mais, ganhar mais, sair para a batalha para conseguir guardar. Bom, eu vou resumir. Primeiro ano guardando a quinta parte. Segundo ano guardando a quinta parte. No terceiro ano eu já sabia que eu ia ficar rico. 6 anos guardando a quinta parte. Quando 7 anos guardando a quinta parte, tem um detalhe. Eibe, você vai ter que me trazer de volta para me ensinar vocês o que eu fiz com a quinta parte para ficar mais rico. É lógico que eu não vou dar todos os mil para a galinha comer de uma vez, senão vocês não me traem de volta, entendeu? Então, preste atenção. 7 anos. Estou com 59. Há uns 14 anos atrás, o meu enriquecimento foi sendo tão grande, que eu passei a viver com 20% e começou a sobrar 80%.
Pastor, para que isso? Para você poder investir mais no reino de Deus, abençoar o reino de Deus. Quem recebe essa palavra para a sua vida hoje, levante as duas mãos o mais alto que você pode. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, o mais alto que você pode. Me deixa orar por você. Antes de orar por você, com as mãos levantadas, receba essa orientação e essa direção de Deus. Eu não vim aqui vender fantasia. Eu não vim aqui passar e ensinar, vender ilusão para vocês. Eu vim ensinar princípios. Princípios extraídos da palavra, à luz da Bíblia, que a médio e longo prazo podem mudar sua história de vida. Deus deu essa estratégia ao pai de José. José cuidava das finanças do pai. O pai já praticava isso. Eu fui descobrir, depois de estar vivendo esse princípio, que todo judeu pratica o princípio da quinta parte. Dificilmente você vai ver um judeu pobre na terra, porque os judeus praticam o princípio da quinta parte. Deus trouxe você aqui hoje à noite, e me trouxe aqui para liberar um princípio para a sua vida. Deus quer começar um novo tempo na sua vida. Deus te trouxe aqui para marcar a sua história de vida. Não é simples, eu não vim vender ilusão, eu vim ensinar princípios. Mas se você sair daqui decidido, daqui a alguns anos, talvez você seja o maior investidor dessa casa. Quantos têm um coração de se tornar um dos maiores investidores dessa igreja, um dos maiores dizimistas, ofertantes e primiciadores dessa igreja? Levante as mãos, abra sua boca, comece a declarar sobre você mesmo, que esses princípios vão ser praticados na sua vida. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante das Tuas mãos, colocamos nossos corações diante das Tuas mãos, declaramos que a bênção de Deus, através dos princípios à luz da Bíblia, venham e caiam sobre nós de forma sobrenatural. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu faço uma aliança com a palavra, com o ensino que recebi nesse lugar, nessa noite, e me dê forças para praticar e vivê-los. Quem recebe, dê um aplauso bem forte a Deus. Com esses 10 minutos que eu tive a mais, eu vou usar 5 minutos só. Eu queria que você respeitosamente ouvisse o que eu vou te partilhar agora. Você pode pegar esses princípios simples que eu partilhei com você, desde gastar menos do que ganha, todos os princípios. Você pode sair daqui e começar a praticar o princípio da quinta parte. Hoje existem milhares de pessoas que depois desse ensino, que começaram a praticar esse princípio, estão assim muito bem financeiramente. Todos os dias eu estou recebendo um comunicado, um testemunho de alguém dizendo: pastor, quando aconteceu a pandemia, pastor Eibe, talvez foi o momento na minha história ministerial que eu mais recebi e-mails, mensagens de pessoas me ligavam do Brasil, dizendo: pastor, deixa eu te agradecer, eu estou conseguindo atravessar essa pandemia, porque eu ouvi teu princípio da quinta parte, eu ia estar quebrado hoje se eu não tivesse guardado a quinta parte. Pastores me ligando, falando: pastor, mas também tive gente me ligando, dizendo: pastor, eu não te ouvi, cara, e hoje eu estou passando uma situação muito difícil. Eu só queria terminar dizendo algo para você. Olhe para mim. Pratique todos esses princípios administrativos, mas não quebre um princípio de honrar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas.
não abra mão de praticar o princípio dos dízimos e das ofertas. Se você dizimar e ofertar e viver esses princípios administrativos, você vai experimentar nos próximos meses e anos uma manifestação sobrenatural da parte de Deus na sua vida. Quantos gostariam nessa noite de começar um novo tempo para a sua vida financeira? Levante as mãos lá em cima. Ore comigo mais essa oração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança com o ensino, com os princípios de ser fiel. Declare bem forte: de ser fiel nos meus dízimos e ofertas, e ser o melhor administrador das minhas finanças, praticando uma boa administração. E eu declaro que os céus descerão sobre a minha vida e me abençoarão. Você pode dar um aplauso bem forte a Deus?